Vem exercitar sua mente na palavra de Deus. Responda as perguntas bíblicas em 5 segundos. Em cada resposta correta você ganhará 1 ponto. A pergunta bônus valerá 5 pontos. No final do vídeo quero saber quantas perguntas você acertou. Você está no canal Quiz Maravilhoso. Se você é novo por aqui, te convido a se inscrever pois toda semana tem vídeo novo como este. Agora peço humildemente o seu like para irmos para o quiz. Pergunta de número 1. Verdadeiro ou falso? O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Letra A. Verdadeiro. Letra B. Falso. Tempo para pensar. Resposta certa. A. Verdadeiro. O primeiro milagre de Jesus aconteceu em uma festa de casamento em Caná da Galileia. Este ato demonstrou sua compaixão pelas necessidades das pessoas e revelou a glória de Deus, levando os discípulos a crerem nele. Referência bíblica, João 2,1 ao 11. Pergunta de número 2. Qual o livro correto? Em qual livro encontramos o Sermão do Monte? Letra A, Marcos. Letra B, Mateus. Letra C, Lucas. Letra D, João. Tempo para pensar. Resposta certa. B. Mateus. O Sermão do Monte, registrado em Mateus capítulos 5 a 7, contém ensinamentos fundamentais de Jesus sobre o reino de Deus, incluindo as bem-aventuranças, a oração do Pai Nosso e os princípios de amor e justiça. Referência bíblica, Mateus 5, 1. Pergunta de número 3. Quem sou eu? Eu fui escolhido para substituir Judas Iscariotes como apóstolo. Letra A. Matias. Letra B. Barnabé. Letra C. Silas. Letra D. Timóteo. Tempo para pensar. Resposta certa. A. Matias. Após a traição e morte de Judas, os apóstolos oraram e lançaram sortes para escolher Matias, que se tornou o novo membro do grupo dos 12. Ele foi testemunha da ressurreição de Jesus. Referência bíblica, Atos 1, 23 ao 26. Pergunta de número 4. Complete o versículo. Por que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha 3 pontinhos. Letra A. Vida eterna. Letra B. Perdão. Letra C. Esperança. Letra D. Salvação. Tempo para pensar. Resposta certa. A. Vida eterna. Este versículo é uma das declarações mais conhecidas do Evangelho, resumindo a essência da salvação, o amor de Deus e o sacrifício de Jesus para trazer vida eterna à humanidade. Referência bíblica, João 3, 16. Pergunta de número 5. Verdadeiro ou falso? Paulo escreveu a carta aos Hebreus. Letra A. Verdadeiro. Letra B. Falso. Resposta certa. B. Falso. Tempo para pensar. A autoria da carta aos Hebreus é incerta. Embora algumas tradições tenham atribuído o texto a Paulo, a linguagem e o estilo diferem significativamente de suas outras cartas. Referência bíblica, Hebreus. Pergunta de número 6. Qual o livro correto? Em qual livro lemos sobre a armadura de Deus? Letra A, Gálatas. Letra B, Efésios. Letra C, Filipenses. Letra D, Colossenses. Tempo para pensar. Resposta certa. B. Efésios. Paulo descreve a armadura de Deus em Efésios 6, instruindo os cristãos a se prepararem espiritualmente para resistir às tentações e ataques do maligno. Referência bíblica, Efésios 6, 10 ao 18. Pergunta de número 7. Quem sou eu? Eu fui o primeiro mártir cristão. Letra A, Tiago. Letra B, Estevão. Letra C, Filipe. Letra D, Pedro. Tempo para pensar. Resposta certa. B.
Estevão. Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja, foi apedrejado após testemunhar corajosamente sobre Jesus diante do Sinédrio. Sua morte marcou o início da perseguição contra os cristãos. Referência bíblica, Atos 7, 54 ao 60. Pergunta de número 8. Complete versículo. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é... Letra A, lucro. Letra B, glória. Letra C, descanso. Letra D, bênção. Tempo para pensar. Resposta certa. A, lucro. Paulo expressa sua confiança na vida eterna e sua dedicação a Cristo, indicando que tanto viver quanto morrer são motivos de alegria, pois ambos glorificam a Deus. Referência bíblica, Filipenses 1, 21. Pergunta de número 9. Verdadeiro ou falso? João Batista foi o autor do Evangelho de João. Letra A, verdadeiro. Letra B, falso. Tempo para pensar. Resposta certa. B, falso. O Evangelho de João foi escrito pelo apóstolo João, filho de Zebedeu, e não por João Batista. Este evangelho apresenta Jesus como o Verbo e enfatiza sua divindade. Referência bíblica, João 1, 1. Pergunta de número 10. Qual o livro correto, onde encontramos o fruto do Espírito? Letra A, Romanos. Letra B, Gálatas. Letra C, Efésios. Letra D, Filipenses. Tempo para pensar. Resposta certa. B, Gálatas. O fruto do Espírito é listado em Gálatas 5 e descreve as virtudes que devem estar presentes na vida dos cristãos que vivem sob a orientação do Espírito Santo. Referência bíblica, Gálatas 5, 22 e 23. Pergunta de número 11. Quem sou eu? Eu fui o apóstolo que negou Jesus 3 vezes. Letra A, Pedro. Letra B, Judas. Letra C, João. Letra D, Tomé. Tempo para pensar. Resposta certa. A, Pedro. Pedro negou conhecer Jesus 3 vezes antes do canto do galo, como o Senhor havia predito. Sua história mostra o arrependimento e a restauração pelo amor de Cristo. Referência bíblica, Lucas 22, 54 ao 62. 12. Complete o versículo, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda, 3 pontinhos. Letra A, criatura. Letra B, nação. Letra C, pessoa. Letra D, tribo. Tempo para pensar. Resposta certa. A, criatura. Este versículo faz parte da grande comissão, ordenando os seguidores de Jesus a levarem sua mensagem de salvação a todas as pessoas do mundo. Referência bíblica, Marcos 16, 15. Pergunta de número 13. Verdadeiro ou falso? Saulo se converteu após ficar cego no caminho para Jerusalém. Letra A, verdadeiro. Letra B, falso. Tempo para pensar. Resposta certa. B, falso. Saulo, mais tarde conhecido como Paulo, teve sua conversão ao cristianismo ao caminho de Damasco, não Jerusalém. Ele ficou cego após uma visão de Jesus e recuperou a visão depois de ser orado por Ananias. Referência bíblica, Atos 9, 1 ao 18. Pergunta de número 14. Qual o livro correto? Em qual livro encontramos a instrução de Paulo para orar sem cessar? Letra A, Romanos. Letra B, 1 Tessalonicenses. Letra C, 2 Coríntios. Letra D, Filipenses. Tempo para pensar. Resposta certa. B, 1 Tessalonicenses. Paulo encoraja os cristãos a manterem uma vida de oração constante como forma de conexão e dependência contínua de Deus, independentemente das circunstâncias. Referência bíblica,
1 Tessalonicenses 5, 17. Pergunta de número 15. Quem sou eu? Eu fui o governador romano que permitiu a crucificação de Jesus. Letra A, Herodes. Letra B, Pôncio Pilatos. Letra C, Caifás. Letra D, Félix. Tempo para pensar. Resposta certa. B, Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos foi pressionado pelos líderes judeus e pela multidão a condenar Jesus à morte, embora ele tenha declarado que não encontrou culpa nele. Sua decisão marcou um momento crucial na paixão de Cristo. Referência bíblica, Mateus 27, 24 ao 26. Pergunta de número 16. Complete o versículo, tudo posso naquele que me... 3 pontinhos. Letra A, fortalece. Letra B, guia. Letra C, ama. Letra D, ensina. Tempo para pensar. Resposta certa. A, fortalece. Este versículo de Filipenses é frequentemente citado como um encorajamento para enfrentar desafios com a força que vem de Cristo, reconhecendo que ele capacita seus seguidores. Referência bíblica, Filipenses 4, 13. Pergunta de número 17. Verdadeiro ou falso? Tiago, o irmão de Jesus, escreveu o livro de Tiago no Novo Testamento. Letra A, verdadeiro. Letra B, falso. Tempo para pensar. Resposta certa. A, verdadeiro. Tiago, um dos irmãos de Jesus, tornou-se um líder importante na igreja primitiva e é tradicionalmente considerado o autor da epístola que leva seu nome, destacando a importância da fé acompanhada por obras. Referência bíblica, Tiago 1, 1. Pergunta de número 18. Qual o livro correto, onde lemos sobre o nascimento de Jesus na cidade de Belém? Letra A, Mateus. Letra B, Lucas. Letra C, João. Letra D, Marcos. Tempo para pensar. Resposta certa. B, Lucas. O relato do nascimento de Jesus, incluindo detalhes como a manjedoura e os pastores, é encontrado no Evangelho de Lucas, enfatizando a humildade do Salvador e o cumprimento das profecias. Referência bíblica, Lucas 2, 1 ao 20. Pergunta de número 19. Quem sou eu? Eu escrevi o Apocalipse enquanto estava exilado na ilha de Patmos. Letra A, Paulo. Letra B, João. Letra C, Pedro. Letra D, Tiago. Tempo para pensar. Resposta certa. B, João. João, o apóstolo amado, recebeu a visão profética do Apocalipse enquanto estava exilado em Patmos. O livro revela eventos futuros e a vitória final de Cristo sobre o mal. Referência bíblica, Apocalipse 1, 9. Pergunta de número 20. Complete o versículo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a... 3 pontinhos. Letra A, salvação. Letra B, vida eterna. Letra C, glória. Letra D, redenção. Tempo para pensar. Resposta certa. B, vida eterna. Este versículo em Romanos destaca o contraste entre a consequência do pecado e a dádiva de Deus. A vida eterna é oferecida através de Jesus Cristo como um presente para todos os que crerem. Referência bíblica, Romanos 6, 23. Pergunta de número 21. Verdadeiro ou falso? Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Letra A, verdadeiro. Letra B, falso. Tempo para pensar. Resposta certa. A, verdadeiro. Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, marcando o início de seu ministério público. Este momento foi acompanhado pela manifestação do Espírito Santo em forma de pomba e pela voz de Deus afirmando que Jesus era seu Filho amado.
Referência bíblica, Mateus 3, 13 ao 17. Pergunta de número 22. Qual o livro correto? Em qual livro encontramos as cartas às 7 igrejas da Ásia? Letra A, Efésios. Letra B, 1 Pedro. Letra C, Apocalipse. Letra D, Hebreus. Tempo para pensar. Resposta certa: C. Apocalipse. As cartas às 7 igrejas estão nos capítulos iniciais do Apocalipse e contêm mensagens específicas para as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, refletindo desafios e encorajamentos espirituais. Referência bíblica, Apocalipse 2, 3. Pergunta de número 23. Quem sou eu? Eu subi em uma figueira para ver Jesus. Letra A, Bartimeu. Letra B, Zaqueu. Letra C, Nicodemos. Letra D, Tomé. Tempo para pensar. Resposta certa: B. Zaqueu. Zaqueu, um coletor de impostos de Jericó, subiu em uma figueira para ver Jesus devido à multidão e sua pequena estatura. Este encontro transformou sua vida, levando-o ao arrependimento e à restituição dos bens adquiridos de forma injusta. Referência bíblica, Lucas 19, 1 ao 10. Pergunta de número 24. Complete o versículo. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a... Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Letra A, vida. Letra B, salvação. Letra C, luz. Letra D, porta. Tempo para pensar. Resposta certa: A, vida. Este versículo enfatiza que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, oferecendo salvação e vida eterna àqueles que creem nele. É uma declaração central da fé cristã. Referência bíblica, João 14, 6. Pergunta de número 25. Verdadeiro ou falso? Jesus prometeu aos discípulos que enviaria o Espírito Santo para consolá-los. Letra A, verdadeiro. Letra B, falso. Tempo para pensar. Resposta certa: A, verdadeiro. Antes de sua ascensão, Jesus prometeu aos discípulos o envio do Espírito Santo como consolador e guia. Essa promessa foi cumprida no dia de Pentecostes, quando o Espírito desceu sobre eles, fortalecendo-os para testemunhar. Referência bíblica, João 14, 16 e Atos 1 ao 4. Antes de irmos para a pergunta bônus, se inscreva no nosso canal para você não perder nenhum de nossos vídeos. Agora vamos à pergunta bônus, valendo 10 pontos. Responda corretamente. Que profeta foi alimentado com comida preparada por um anjo? Tempo para pensar. A resposta correta é Elias. O profeta que foi alimentado com comida preparada por um anjo foi Elias. Essa história é encontrada em 1 Reis. Após a intensa confrontação com os profetas de Baal no Monte Carmelo e sua fuga por causa da ameaça de Jezabel, Elias estava exausto e desejava morrer. Ele se deitou debaixo de um zimbro, ou junípero, e adormeceu. Um anjo tocou e o acordou, dizendo: Levanta-te e come. Elias encontrou pão assado sobre brasas e uma botija de água. Ele comeu, bebeu e voltou a dormir. O anjo despertou novamente, fornecendo mais comida e dizendo: Levanta-te e come, porque o caminho será muito longo para ti. Com a força daquela comida, Elias viajou por 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, onde teve um encontro profundo com Deus. A resposta bíblica está escrita em 1 Reis, capítulo 19, versículos 5 ao 8. Estamos chegando ao fim do nosso quiz. Agora me diga nos comentários, quantas perguntas você acertou? Espero que tenha gostado do nosso conteúdo, que Deus abençoe cada um de vocês que deixaram o like. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.